a todos, muito bem-vindo aos nossos tutoriais da EBD do terceiro trimestre. O tema que nós estamos estudando é Profetas Menores do Antigo Testamento. A lição de hoje é a número 12, Zacarias, vivendo hoje sem esquecer das promessas para o futuro. Será ministrada no dia 17/9/2023. Essa revista foi escrita pelo pastor Antônio Paulo Antunes. Tópico 1. O cenário da mensagem do profeta Zacarias. O autor diz que Zacarias, assim como Ageu, motivou o povo a contemplar a edificação da casa do Senhor, que aconteceu em 516 a.C. Muitos judeus optaram por continuar na Babilônia, por já terem construído suas vidas naquele país. Mas os que voltaram trabalharam aplicadamente na edificação do templo. E Zacarias não só motivou, como deu uma visão dos propósitos de Deus para depois da restauração do Senhor. No item 1.1, tá? Conhecendo um pouco mais do profeta. O autor diz que o nome do profeta significa Deus lembra, ou Deus recordou-se. Né? E Zacarias provavelmente nasceu na Babilônia e estava entre os remanescentes que retornou a Judá em 538 a.C. Quando Joiaquim era sumo sacerdote, Zacarias teve a oportunidade de suceder seu avô como chefe daquela família, né, que seria o clã sacerdotal. Zacarias 1:1. No 8º mês do 2º ano de Dário veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo, Zacarias 1:7. Aos 24 dias do mês 1/10, que é o mês de Sebate, no 2º ano de Dário, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo. Aí Neemias 12:10-6. E Jesuá gerou a Joiaquim gerou a Eliasibe, e Eliasibe gerou a Joiada, e Joiada gerou a Jonata gerou a Judoá. E nos dias de Joaquim foram sacerdotes chefes dos pais de Seraías, Meraías, e de Jeremias, Ananias, de Esdra, Mesulão, de Amarias, Joanã, de Maluqui, Jonatas, de Sebania, José, de Arim, Adna, de Meraiote, Elcai, de Ido, Zacarias, de Gineton, Mesulão. O autor comenta que alguns estudiosos acreditam que o pai de Zacarias, chamado Baraquias, tenha morrido ainda muito jovem, porque Zacarias sucedeu o avô. Zacarias 1:1. No 8º mês do 2º ano de Dário, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo. Zacarias 1:7. Aos 24 dias do mês 1/10, que é o mês de Sebate, no 2º ano de Dário, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo. Aí no tópico do comentarista, o autor cita um novo comentário bíblico do Antigo Testamento. O nome Zacarias significa Yahvé se lembra. Essas palavras trazem consigo uma mensagem de esperança. O Deus de Israel terá misericórdia e há de lembrar-se sempre do seu povo. O profeta é identificado como filho de Baraquias. Filho de Ido. Ido estava entre os cabeças da família sacerdotal que voltaram da Babilônia. Portanto, Zacarias fazia parte da tribo de Levi e tendo servido como profeta e sacerdote. Aí eu coloquei uma citação aqui da internet, que eu pesquisei no dia 5/8/2023, às 7h12, Aí está aqui o endereço aqui, para que possa
também pesquisar caso queira. Diz aqui, ele foi um profeta do reino de Judá e foi o 11º profeta dos 12 profetas menores. Conforme Ezequiel, ele foi um profeta do exílio. Ele descreveu a si mesmo, em Zacarias 1:1, como o filho de Baraquias. Esdras foi chamado o filho de Ido, que foi na realidade seu avô. Sua carreira profética iniciou-se no segundo ano de Dário I, rei do Império de Aquemênida, 520 a.C., cerca de 6 anos antes do primeiro grupo que retornou do exílio babilônico. E começou o seu ministério profético somente depois que seu conterrâneo Ageu concluiu os primeiros escritos. Aí no item 1.2, a mensagem do profeta. O autor diz: a profecia de Zacarias começa com uma chamada ao arrependimento, seguida por 8 visões. Cada uma delas tinha o objetivo de encorajar os judeus no término do templo, na reconstrução da cidade e no estabelecimento da fé e do governo. Os primeiros 8 capítulos são sobre a reconstrução do templo. Os capítulos 9 e 14 têm sido alvo de muita discussão entre estudiosos, pois parece ter sido escrito 30 anos mais tarde, gerando uma dúvida sobre a autoria de Zacarias. O autor comenta que essa discussão não deve minimizar a importância da mensagem contida no livro. Há destaque das 2 visões sobre o simbolismo apocalíptico encontrado. Aí no tópico comentarista, o autor cita Esdras Bento Reginaldo Leandro, Introdução ao Estudo do Antigo Testamento, CPAD 2019, página 574 e 575. As mensagens contidas no capítulo 1 e 2 abrangem as datas de 520 a 518 a.C. As mensagens que se estendem no capítulo 9 e 14 foram escritas mais ou menos em 480 a.C. Desconhecemos a duração do ministério de Zacarias, mas o seu livro contém 3 anotações de tempo. Zacarias 1:1. No 8º mês do segundo ano de Dário, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo. Zacarias 1:7. Aos 24 dias do mês 1º, que é o mês de Sabate, no segundo ano de Dário, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo. Zacarias 7:1. Aconteceu no 4º ano do rei Dário que a palavra do Senhor veio a Zacarias no 4º dia do 9º mês, que é Quisleu. O comentarista diz que tanto no ministério de Zacarias como de Ageu foi de estimular o restante que voltou para construir o templo e nutrir a esperança de vitória sobre todo aquele inimigo, todo e qualquer inimigo. E para terminar o tópico 1, o item 1.3, convocação geral ao arrependimento. O autor diz que quando a obra Quanto à obra, o templo tinha pouco mais de um mês e sua singeleza não equiparava ao templo anterior e o povo sentiu desanimado. Zacarias advertiu contra a evidente e crescente disposição deles em voltar às mesmas práticas de seus pais, ou seja, a desobediência ao Senhor. Esse comportamento de seus antepassados havia trazido um juízo de Deus sobre eles, como o exílio babilônico. Zacarias 1, de 1 a 6. No 8º mês do segundo ano de Dário, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo. O Senhor se irou fortemente contra vossos pais. Portanto, diz-lhe assim o Senhor dos Exércitos: Tomai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. E não sejai como vossos pais, os que mais clamavam, os primeiros profetas, dizendo: Pai, 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 e não ouvistes, nem agora ouvis. Diz o Senhor dos Exércitos: Ouvi,
Assim diz o Senhor dos Exércitos: convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras. Mas não ouviram e nem escutaram, diz o Senhor. Vossos pais onde estão, e os profetas viverão eles para sempre? Contudo, as minhas palavras e os meus estatutos, que eu ordenei aos profetas meus servos, não alcançaram a vossos pais. E eles voltaram e disseram: assim como o Senhor dos Exércitos fez tensão de nos tratar segundo os nossos caminhos e segundo as nossas obras, assim. O autor diz que a palavra do profeta é um lembrete do que acontecera no passado e de como eles estavam tendenciosos a repetir o mesmo erro, ignorando a restauração da casa do Senhor, sendo uma demonstração de poucos ou nenhum interesse pelas coisas espirituais. Aí no comentarista aqui, o autor cita o comentário Bibi Moody. O comentarista diz que, em uma linguagem enfática, o profeta declara o aborrecimento divino com os pais seus patrícios. O mau exemplo é tão infeccioso que Zacarias precisou advertir aos judeus a esperarem um momento certo para reconstruir o templo. Seus correligionários a não imitarem o modo de vida dos seus predecessores, aqui é o contrário, predecessores. Eles tinham fracassado em atender às mensagens autênticas do profeta de Deus e, consequentemente, tinha feito uma colheita de miséria e sofrimento no cativeiro babilônico. Bem, aqui nós terminamos então o tópico 1. Muito obrigado por assistir. Aguardo todos no tópico número 2, as palavras proféticas de Zacarias. Até lá, se Deus assim permitir.